O Big Jim é um personagem muito carinhoso e obcecado por doces, mas a trama por trás desse gato é sombria demais. Hey, Petey! Shut it, Big Jim! Você conhece o passado trágico do colega de cela do Pete? E qual vai ser o futuro dele nos quadrinhos de Dogman? So long, sucker! Ele é um dos personagens mais amigáveis de todo o universo de Dogman, mas tem um grande mistério que toma conta da imaginação dos fãs. O que exatamente ele fez para ser preso? Sendo que o nosso Capitão Cupcake sempre foi tão bonzinho. Antes de responder a essa pergunta, é muito importante deixar claro que toda a vida difícil do Big Jim começa em sua infância, no dia em que uma profecia é feita sobre ele por engano. Uma nave espacial foi até a casa do Big Jim e os seus pais encontraram uma carta deixada pelos alienígenas, dizendo que a criança que morava ali tinha um grande destino. Ele seria o escolhido para ajudar as pessoas, e com a ajuda de um objeto mágico conhecido como o Anel do Destino, esse herói faria grandes coisas e salvaria o universo. Esse objeto deveria estar junto com a carta, mas os seus pais nunca encontraram. Essa história é contada no quadrinho Big Jim, o começo. E na verdade a gente descobre que alguns minutos antes dos pais do gatinho descobrirem a profecia, um outro personagem estava passando ali por perto. O Crude, que é o pai do Pete, encontrou com o alienígena, e o vilão mentiu dizendo que conhecia a criança da profecia e que entregaria o anel para ela. Mas na verdade o que ele fez foi levar o objeto mágico para sua noiva Grace, a mãe do Pete. Dali em diante, muitas coisas difíceis aconteceram na vida do Big Jim. E se você que está assistindo esse vídeo quiser saber de tudo, é bom já ir pegando a sua pipoca. Tá começando mais um... o quê? Teen Videos! O nosso Capitão Cupcake sofreu muito na infância, e deve ser por isso que ele sempre tá com uma energia positiva, para não se deixar levar por sentimentos ruins de tudo aquilo que ele passou. Na época de criança, o companheiro da cela do Pete era conhecido como Little Jim, e ele tinha um pai e uma mãe que a gente não sabe o nome, mas até onde os fãs conhecem, essa família vivia tranquila em OK City. Tudo mudou no dia do terrível acidente, quando a família estava passeando de carro, mas por algum motivo desconhecido, o pai do Little Jim perdeu o controle do veículo. Eles sofreram uma batida que tirou a vida do pai e da mãe do gatinho roxo. Esse foi o pior momento da vida do Big Jim. E provavelmente também foi o começo de muito sofrimento, porque o personagem perdeu a casa onde eles moravam, já que não existia nenhum parente que pudesse cuidar dele. Os pais do Big eram carinhosos com ele e cheios de amor. Foi deles que o nosso gato roxo aprendeu como ser bom mesmo nos momentos difíceis. Quando você olha para uma imagem do Big Jim, quando ele tá com o seu uniforme de herói, muitos pensam que nos olhos ele utiliza uma máscara, mas não é isso. Aquela máscara, na verdade, são os óculos da mãe dele. E agora você entende como que a presença dos pais é importante na vida do nosso herói. Quando o gato roxo era só uma criança, ele estava brincando com seus amigos, onde na história ele foi preso na cela dos bebês. Ao fim da brincadeira, a sua mãe entrega para ele os seus óculos e explica que a melhor forma de fazer as coisas do jeito certo é pensar em como transformar algo ruim em algo bom. Esse é justamente o pensamento do Big Jim durante a história, dentro da prisão dos gatos. Talvez você não saiba, mas no mundo de Dogman os gatos sofrem muito preconceito, e a presença do Big Jim como os prisioneiros com certeza é um alívio. Você gostaria de ter o Big Jim como colega de quarto? Comenta a hashtag Jim pra gente se conhecer. Depois do terrível acidente, o Big Jim acordou no hospital, onde lá ele descobriu que os seus pais já não estavam mais vivos. E esse tipo de notícia é impossível de superar. Enquanto ele se recuperava dos ferimentos, o nosso gatinho teve a ajuda de um outro bebê, a senhorita enfermeira, a mesma que deu a ideia de criar o Dogman utilizando a cabeça do cachorro Greg. Na época ela era só uma criança e brincou com o gato roxo durante a sua recuperação, mas depois disso ele foi obrigado a ir para um orfanato chamado Abrigo Lar Feliz, que ficava na cidade de Bedford Falls, próxima de OK City. Esse lugar já estava lotado, mas felizmente era um lugar controlado por uma mulher bondosa, conhecida como Senhorita Pierce, que mesmo com pouco dinheiro, se esforçava muito para cuidar das crianças. O Big Jim, mesmo sendo uma criança que precisa muito de ajuda, vai morar no Abrigo Lar Feliz e acaba tendo que morar no escritório da Senhorita Pierce. Isso porque todas as outras camas já estavam lotadas e ele não fica parado no lugar esperando alguém ajudar. O Little Jim sempre fazia alguns trabalhos no orfanato,
porque ele sabia que a senhorita Pierce precisava muito de alguém para lavar a louça ou limpar o chão. E com isso a gente volta ao ensinamento da sua mãe sobre o que fazer em momentos difíceis. O nosso gato roxo era um filhote que entendia que tinha perdido a família, mas isso não quer dizer que ele vai desistir da felicidade e muito menos de ser um gato bonzinho. Mas ainda resta a mesma dúvida de sempre, não é? O que o Big Jim fez para ser preso se ele é um cara muito legal? Talvez isso comece como o Pete. Quando o Big Jim era uma criança, ele não tinha como saber que a sua vida ia ser atingida pelas ações do vovô Crud tantas vezes. Na época em que ele morava no orfanato, o pai do Pete tinha abandonado a família. E por ser a pessoa que mais ganhava dinheiro, a sua esposa Grace e o seu filhote laranja da cauda achatada foram expulsos de casa. Sem ter para onde ir, a Grace levou seu filho para morar no mesmo abrigo onde o Little Jim estava depois do acidente dos pais. E foi nessa época que os dois se conheceram. Grace, que é a ex-esposa do Crud, trabalhou ao lado da senhorita Pierce para ajudar a cuidar dos órfãos, enquanto Pete, que já era um gatinho triste por conta de tudo que aconteceu com a sua família, estava ao lado do seu mais novo amigo. Quando a Grace percebeu que o Little Jim era um gatinho que não tinha família, ela fez o que uma grande mãe faria. Adotou o gatinho roxo mesmo sem ter condições de criá-lo. Eles continuaram a morar no abrigo, mas dali em diante o Big Jim poderia ter uma pessoa para chamar de mãe. E é justamente por isso que ele nunca saiu do lado do Pete, porque o gato roxo considera o seu parceiro de cela como um irmão de coração. Por mais que o Pete seja grosseiro muitas vezes. Sabe o que seria ainda mais grosseiro, pessoal? Não ser um dos nossos amigos. Por isso se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. A gente sabe que o Big Jim é um gatinho inocente que acredita no poder da amizade e do amor. Esse é um ponto muito importante na sua história, porque o criador de Dogman, o Dav Pilkey, tá nos ensinando exatamente o que a mãe do Big Jim explicou pro filho, como transformar algo ruim em algo bom. Mas isso cria uma grande teoria. E se o Big Jim não for tão inocente assim? Não que ele seja malvado, porque isso seria impossível. E daqui a pouco a gente vai explicar o motivo. Mas e se ele for na verdade um grande gênio que gosta de estar preso? No mundo de Dogman é comprovado que os gatos sofrem muito preconceito, tanto que tem uma prisão só pra eles, a mesma que o irmão da prefeita malvada controla. O Big Jim parece ser justamente o tipo de personagem que jamais seria preso, a não ser que ele fosse vítima de alguma injustiça. Existe a grande chance do nosso gato roxo ser completamente inocente de qualquer crime. Mas o nosso herói está acostumado a viver em um lugar triste, onde ele é necessário, como o orfanato. E talvez essa seja a grande missão do Big Jim. Ele pode ter cometido um crime leve para ser preso, não por ser malvado, e sim porque ele sabe que os gatos da cadeia precisam de uma luz no fim do túnel. Quando Pete se tornou um vilão e foi preso várias vezes, Big Jim pode ter entendido que o seu irmão de coração precisaria de muita ajuda, e por isso ele deve ter feito algo de errado para acompanhar o Pete, e talvez a gente saiba o que foi que ele fez. Quando Big Jim se tornou colega de prisão do Crud, ele conta uma história falsa de quando foi preso na cadeia dos bebês. Teoricamente, ele estava procurando por um anel mágico, o mesmo que o Crud roubou do alienígena. No meio dessa aventura, uma senhora acreditou que ele tinha roubado um biscoito e ele foi preso por isso. No mundo de Dogman não existe nada como uma prisão de bebês, porque isso seria um absurdo. Prender crianças é algo muito errado, e é por isso que a gente sabe que o Big Jim estava mentindo. Mas uma coisa nessa história é muito certa: ele utilizou elementos verdadeiros da própria vida para explicar pro Crud algo sobre o passado. Ou seja, provavelmente o crime que ele cometeu foi roubar uma loja de doces. Isso pode ser muito verdade, porque o Big Jim é viciado em doces, mas ele não fez isso porque é malvado, e sim porque ele ama o Pete e queria muito ajudar o seu irmão de coração naquele momento difícil. Mas quando o Big Jim chegou na prisão, ele percebeu que muitos gatos precisavam de ajuda também. Tanto que em uma das histórias de Dogman, o Pete percebe que a prefeita deu o seu perdão para muitos prisioneiros, mas nenhum deles era um gato. Isso rolou no livro Por Quem as Bolas Rolam, e também no livro Senhor das Pulgas. Os gatos fazem muitos protestos por vidas melhores. A gente sabe que de fato existem felinos que são do mal, mas talvez isso só aconteça porque a cidade é malvada com eles. Quer descobrir um segredo do Big Jim? Ele sabe exatamente como sair da prisão, mas não faz isso de propósito. Alguma vez você já se perguntou como ele consegue ajudar o Dogman e o Lil Pete a proteger a cidade? Se ele tá preso, é muito simples. Ele tem uma passagem secreta que ele utiliza todas as noites para escapar da cadeia. Mas por ser um cara muito bonzinho,
ele volta antes do sol nascer, para continuar cumprindo a sua pena. Isso já é uma coisa muito esquisita, porque o tempo que ele ficou na cadeia já deveria ser o suficiente para o nosso herói ganhar a liberdade, já que o próprio Pete está fora da prisão. Mas enquanto o Big Jim não recebe a sua liberdade por completo, ele assume uma identidade não tão secreta, conhecida como Capitão Cupcake, um herói que acredita que toda a maldade do planeta pode ser resolvida com doces. E o que seria mais próximo do bem do que um bolinho doce cheio de creme colorido? Provavelmente o próprio Big Jim. A gente te falou que existe uma razão pro Gato Roxo não ser malvado, não é? E a gente vai te explicar agora o porquê é impossível o Big Jim ter sentimentos ruins no coração. Quando ele se tornou o companheiro de cela do pai do Pete, o vilão criou uma máquina chamada Motor Cerebral. E esse objeto tem o poder de transformar qualquer um em uma versão gigante e forte, mas no seu interior a máquina não muda ninguém. Na verdade, o motor cerebral só aumenta o que você tem de sentimentos, sejam eles bons ou ruins. E quando o pai do Pete testou a máquina no Big Jim, o Gato Roxo se transformou em um gigante musculoso que gostava de abraçar e fazer carinho. Ou seja, ele era só um gato bonzinho. E se você é tão amigo e parceiro como o Big Jim, fique sabendo que a nossa aventura continua. Por isso a gente escolheu mais 2 conteúdos para todo mundo se divertir. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!